Oi pessoal, professor Ivan no canal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo hoje, gente. Vamos falar sobre estrela triângulo, né? Vamos falar um pouco sobre estrela triângulo, né? Quem está seguindo o canal, se você não está seguindo ainda, compartilhe, dê seu like, tá? Então nós já fizemos dois vídeos, né? Falamos sobre a ligação em estrela, fechamento em estrela, e fechamento em triângulo, né? Então, o porquê da ligação estrela-triângulo? Bom, a ABNT NBR 5410 ela é muito clara, né? E diz que as concessionárias devem monitorar os seus consumidores, então motores até 5 CV podem partir direto. Porque subentende-se que um motor até 5 CV não vai criar afundamentos, né? Não vai criar interrupções, né? Na rede, né? Espúrios, né? E a partir de 5 CV, esses motores já são significativos. De que maneira, né? A concessionária considera baixa tensão até 200 amperes. Então, os clientes estão ligados na rede de baixa tensão da concessionária. Então, imagine que você tem do lado da sua casa, o cara resolve montar uma fabriqueta, né? E ele instala algum tipo de motor, né? Então, até 5 CV não vai causar interrupção, não vai causar perturbação, né? Que tipo de perturbação? Diversos tipos de perturbação. Uma perturbação muito recorrente que nós conseguimos perceber é quem tem aquela máquina de lavar tanquinho, né? Então são máquinas com motores de baixa, normalmente 1 CV, 3/4 de CV, meio CV, mas o que acontece? Ele parte de um lado, ele para e ele inverte a rotação, né? Então, normalmente, em algumas residências, quando essa máquina está trabalhando, você pode observar que a luz pisca, né? Esse é um tipo de interrupção característico, né? De partida e frenagem de motor, né? Então, o que a norma pede, né? Que os motores acima de 5 CV, de 5 a 15 CV, ligados na rede de baixa tensão da concessionária, né? Porque tem cara que vai pensar o seguinte, mas na empresa que eu trabalho, os motores partem direto. Aí o transformador é particular, né? O transformador não está pendurado, né, na rede de baixa tensão, é um transformador particular. Então, quando você está na rede de baixa tensão da concessionária, você é obrigado a efetuar uma partida indireta, né? Como que eu faço a partida indireta, né? Eu posso fazer a partida indireta através da estrela triângulo. Eu posso fazer a partida indireta através de transformadores, onde eu vou rebaixar essa tensão de entrada para evitar essa interrupção, né? Eu posso usar soft start, né? Ou inversores de frequência. A partida estrela triângulo foi muito usada, que se nós pegarmos há 30, 40 anos atrás, né? Os inversores de frequência ou os soft starts eram equipamentos muito caros, né? Então eu não tinha um fácil acesso a esse equipamento. Hoje em dia está bem mais em conta, bem mais fácil, né? Então todas as partidas eram partida estrela triângulo. Quando a partida estrela triângulo não atendia, eu fazia o que? Eu tinha que usar aí então um transformador, compensador, né? Para reduzir isso. E em último caso aí um soft start, né? E o que acontece com a partida estrela triângulo, né? Vamos colocar 3 contatores aqui, né? A partida estrela triângulo, quem pegou o vídeo de estrela e em triângulo, então vamos colocar aqui contator principal, contator estrela, contator triângulo. No fechamento estrela, o que ocorre? Eu tenho uma redução na corrente de partida. Por que essa redução? Porque todos os motores, pessoal, eles têm, a priori, eles têm uma relação de IP e N, né? Ou seja, quantas vezes a minha corrente nominal, né, vai subir na hora de partida.
Isso é dado de placa de motor. Então, quando eu faço o fechamento estrela, né, que o fechamento estrela ele é para 380 e jogo 220, né, entenda o seguinte, que eu tenho uma redução de raiz de 3, né, então eu tenho uma redução praticamente de 33% nessa corrente de partida no resultado final da minha partida. Então, o primeiro estágio, eu vou ter o meu contator principal, que ele sempre vai ficar fechado, que vai fechar junto com ele o meu contator estrela. Então, eu vou fazer o desenho de uma estrela, né, que é uma ligação feita para 380 volts, né? E a minha tensão menor de trabalho da minha rede tem que ser a raiz de 3 essa tensão. Vamos pegar o exemplo aqui do estado do Paraná, né? Estado do Paraná, fase neutro, eu tenho 127. Se eu multiplicar por raiz de 3, eu tenho 220. Então, a minha tensão trifásica é 220. Para mim fazer uma partida estrela-triângulo, eu preciso que a minha tensão maior seja raiz de 3 vezes a minha tensão 220. Então, se eu multiplicar 220 por raiz de 3, eu tenho 380. Então, na placa do meu motor, eu vou ter ali tensões de 220, 380. Então, eu consigo fazer essa ligação estrela-triângulo, né? O que vai acontecer? Eu vou fazer o fechamento do transformador em estrela, preparado para 380, e quando eu energizar ele em 220, eu vou ter essa redução, né, de 33% na corrente. Então ele vai contar um tempo, vai comutar, o contator principal continua fechado e vai entrar, né, o meu contator triângulo, né, e aí a minha corrente volta a ficar nominal. Como ele tem uma redução de 33%, vamos pegar um motor aí, vamos imaginar um motor de 5 CV, né? Então, 5 vezes 736 watts, né? 5 vezes 736 watts, eu tenho 3.680 watts, né? Se eu dividir isso, né, por raiz de 3 vezes 220, 9,6, 9,7. Vamos arredondar que seja 10 amperes. Então, quando esse motor vai partir, né, a corrente nominal dele, vamos igualar a 10 amperes. Porém, se eu olhar o dado de placa e ver que o IPIN dele é, por exemplo, 6,7, então 10 vezes 6,7, eu tenho 67 amperes nesse pico de partida. Então, imagine que você está na sua casa, está com a sua TV ligada, está com o seu computador, né? E do nada, essa pancada de energia que vai causar uma oscilação, né? Então, isso incomoda, né? Isso não é legal. Então, eu preciso reduzir esse pico de partida. Se eu partir esse motor com estrela-triângulo, o que acontece? Como eu tenho uma redução de 33% devido a essa situação, né? Então a minha corrente de partida cai para 43 amperes. Bom, 43 amperes é mais aceitável, né? Não vou ter tanto essa interrupção, né? Esse incômodo na minha rede, né? E aí, conforme a minha carga, se for uma carga leve, eu faço a comutação rápida, se for uma carga média, eu demoro um pouquinho mais, e se for uma carga pesada, demora um tempo mais para fazer essa comutação, porque ele parte do contato principal fechado e o contato estrela vai comutar o tempo e vai migrar do contator estrela para o contator triângulo, né? E o contator principal sempre é fechado. O que define esse tempo de comutação, pessoal, vai ser o tempo de aceleração do motor. Por isso que no canal tem lá o vídeo também do tacógrafo com lâmpada estroboscópica. Por isso que é importante a gente saber qual o tempo da velocidade de aceleração. Que aí eu vou fazer o ajuste no relé de tempo, né, para ele fazer essa comutação. Muito tranquilo, muito bacana, né? Então, a partir da estrela triângulo, ela vem dessa necessidade de eu reduzir
o pico de partida do motor, né? Evitando aí espuros, né, incômodos na rede de distribuição de baixa tensão. Lembrando que quando você tem uma indústria com transformador particular, você vai fazer aí a sua partida da maneira que você bem entender, beleza? Então vamos construir agora aqui o circuitinho estrela triângulo, tá? Vamos construindo juntos aí, beleza, pessoal? Vamos lá.
Bom, pessoal, já realizamos aqui o circuito de potência. Então, como vocês podem ver, do vídeo que nós fizemos o fechamento em estrela, então está aqui o meu motor de 6 pontas, né? Estou alimentando L1, L2, L3, U1, V1, W1, né? E W2, V2 e U2, eu estou curto-circuitando, fechando em estrela. Então, estou fazendo o fechamento para 380 e vou ejetar a tensão de 220. Então, ele já parte aqui com a corrente reduzida, né? Velocidade menor, né? E uma corrente reduzida. Vai passar um tempo, ele vai comutar. Então, agora aqui, eu preciso fazer o fechamento em triângulo, né? E qual que é o fechamento em triângulo, né? O fechamento em triângulo, eu vou fechar o 1 com W2, ó. Então, o 1 aqui, se a gente analisar, ele está ligado em L1. O 1 tem que ser ligado com W2, ó. W2 está aqui. Então, o 1 eu vou ligar com W2. Eu vou ligar o 2 com V1. O V1, meu V1 é a fase do meio, eu vou ligar com o 2. O 2 está no meio, então ele fez de maneira que fique no meio mesmo. E vou ligar W1 com V2. W1 com V2. Ó, W1 é de fora aqui. Ok, está feita a minha conexão em triângulo. Então, quando fechar o contator principal, esse contator estrela vai estar fechado. Então, o contator triângulo vai estar aberto. Eu tenho um fechamento em estrela. E vai contar o tempo, o contator estrela vai abrir, vai fechar o contator triângulo. Eu vou mudar a minha ligação do motor. Então, vamos dar continuidade agora ao nosso comando, nosso circuito de comando. Então, eu já coloquei aqui a alimentação, fusível, disjuntor. O que eu preciso colocar? Eu preciso colocar agora, então, o meu relé térmico. Vou colocar o meu relé térmico aqui. Preciso colocar o meu relé falta de fase. Vou dar um mirror aqui, eu gosto de trabalhar com mirror. Vou colocar a minha botoeira normalmente fechada. Vou colocar a minha botoeira normalmente aberta. Vou mudar o nome, né? Botoeira normalmente aberta, fechada, vou dar o nome de S0. Botoeira normalmente fechada, vou dar o nome de S1. Vou colocar a bobina do meu contator principal, KMP. Então, vou alterar o nome dele para KMP, que é o meu contator principal. Ok, vamos energizar toda essa ligação. Uma coisa importante, gente, a gente alterar o nome das entidades, né? Então, fusível aqui, eu vou colocar fusível de potência, FP, e aqui fusível de comando, FC. Vou colocar disjuntor 1, vou colocar disjuntor 2, né? Então, aqui eu tenho K, meu relé térmico, meu relé falta de fase, F, meu relé térmico, motor, vamos colocar o nome de motor 1. E os burners, vamos numerar os burners também aqui, X1, X2, X3.
Bacana. O que eu preciso fazer agora? Dando continuidade aqui, eu preciso criar o meu contato selo. Então, eu vou pegar um contato normalmente aberto e colocar em paralelo com minha botoeira normalmente aberta. Vou alterar a numeração dessa botoeira também. Vou deixar para 3, 4. 3, 4. E a botoeira de entrada vou alterar para 1, 2 também, né? A numeração de entrada. Então, o meu contato auxiliar é referente ao meu contator KMP. Vou fazer o meu contato selo aqui. Perfeito. Está pronto o meu comando. Vamos testar aqui. Energizei. Ok, minha energia está chegando até ali. Bom, o que eu preciso fazer agora, gente? Agora nós, com o conceito dos vídeos passados sobre o relé, né? Qual relé nós vamos usar? O relé com tempo para conexão, né? Eu preciso de um relé com tempo para conexão, que vai ser o meu relé KA. Esse relé KA, ele vai ser ligado através de um contato auxiliar também do meu contator KMP. Vamos pegar aqui o contato 23 e 24, né? Contator KMP. Então, quando ele energizar, ele vai fazer o selo e vai ligar esse relé. Quando esse relé for energizado, gente, nós temos aqui o tempo de comutação, né? A minha chave KA do 55 e do 58. Lembrando que ele tem um tempo para comutação, né? Então, ele liga com o 55 e 56 fechado, vai contar um tempo e vai migrar para o 55 e 58. Então, ele vai abrir o contato 56. Esse contato 56 vai ser responsável por ligar o contator principal e o contator estrela. Logo, então, eu vou colocar na saída do meu 55, eu vou colocar o meu contator ME, que é o meu contator estrela, que ele vai partir junto com o meu contator principal. Porém, eu preciso aqui, gente, efetuar o intertravamento. Como assim intertravamento? Esse contator ME, ele só pode ligar enquanto o KMT estiver desligado. Então, eu preciso passar, né, pegar o contato auxiliar, normalmente fechado, de quem? Do contator KMT. Ou seja, então, enquanto o KMT estiver fechado, eu consigo ligar o meu contator KME. Depois ele vai contar o tempo e ele vai mudar. Mudar para qual? Ele vai ligar a minha bobina do contator KMT, mudar para o triângulo. Então, ele parte KMP, KME, ou seja, contator principal e contator estrela, conta o tempo e muda, desliga o contator estrela e fecha o contator triângulo. Então, aqui eu preciso ter o mesmo intertravamento, ou seja, ele só pode fechar, funcionar, quando o
KME estiver desligado, né? Então, aí ele vai conseguir realizar a sua comutação. E com isso eu faço a minha partida estrela-triângulo. A minha chave K, eu vou dar um ajuste aqui de 2 segundos para fazer a comutação. Vou colocar um neutro aqui embaixo, né? E antes vou colocar também as minhas sinalizações de falta de fase e térmico, né? Vamos colocar aqui de térmico. O térmico é o azul. E o falta de fase, amarelo. Então agora eu vou energizar aqui. Opa, beleza. Vamos fazer aqui de modo que não haja interrupção. Isso. Agora vou ligar o meu barramento de neutro aqui. Perfeito, tudo conectado. Vamos agora iniciar nossa simulação. Liguei a minha simulação, vamos dar um zoom afastando. Liguei meu fusível, liguei meu circuito de potência, liguei meu circuito de comando. Então, vamos iniciar a nossa partida. Opa, cometemos um erro aqui, ó. Aqui ele está energizando, aqui, ó. Então, aqui nós temos que pegar na saída do contator principal. Ele tem que estar ligado no selo. Agora sim, ó, todos os contatores abertos. E vamos partir então em estrela. Ó. Ele parte, vai contar o tempo, abre o contator triângulo, fecha o contator estrela e faz a comutação. Né? Então, a partir da estrela triângulo é isso, pessoal. Né? Então, pegando na saída aqui para manter o selo, né? Desliguei, né? Ligando novamente, ó. Ele parte em estrela, faz o fechamento em estrela, conta o tempo, o contator estrela vai abrir, vai fechar o contator triângulo e o motor ganha aí mais aceleração e mais potência. Beleza?
Se gostou, pessoal, curta, dê o like, compartilhe, tá? Faça a sua pergunta, tá? E agora eu faço um desafio, gente. Com base nos vídeos passados, tente fazer essa ligação com reversão. Fala para mim se você conseguiu. Manda para mim aí o seu link, beleza? Até mais, pessoal. Logo mais vídeos então sobre partidas e comandos elétricos no CAD Simu. Forte abraço, pessoal. Bye, bye.